Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos começar mais uma videoaula, desta feita esta aula relacionada sobre o tema o que a Bíblia diz sobre os sonhos e as suas interpretações. Então, de antemão, eu quero já deixar bem claro que quando nós falamos da possibilidade de Deus falar com um dos seus servos ou uma das suas servas através de sonhos, não está relacionado, esta visão, este sonho, não está relacionado com novas revelações. A Bíblia já foi fechada. Tudo o que nós precisamos acerca da revelação de Deus já está no que nós chamamos cânon bíblico. Então, os 66 livros da Bíblia, 39 do Velho Testamento e 27 do Novo, têm todas as revelações da pessoa de Deus para nós. Nós vamos ver em Hebreus, o capítulo 1, o verso 1, que diz: havendo Deus falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos filhos, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho. Então, Jesus é a revelação final, absoluta e completa sobre Deus, o seu caráter, a sua salvação. Então, tudo o que nós precisamos já está na Bíblia. Porém, nós acreditamos que Deus ainda pode falar através de sonhos e também interpretá-los aos seus servos hoje, na atualidade. E quando nós falamos isso, é com base no que nós entendemos da Bíblia, pontuando e também deixando bem claro que esta possibilidade de Deus falar em sonhos e também dar a interpretação é sempre com o sentido de que Deus é aquele que dá o sonho e sua interpretação, e que esta experiência ela é individual, ela é subjetiva. Nunca um sonho e, consequentemente, a sua interpretação tem valor doutrinário, porque ele jamais, o sonho e sua interpretação jamais vai poder se sobrepor à revelação bíblica. Então, dito isto, esclarecido e pontuado isso, nós vamos verificar as perguntas que serão respondidas aí nesse estudo. O que a Bíblia diz sobre os sonhos e suas interpretações? Quais são os tipos de sonhos? O que é um sonho? Qual é a importância dos sonhos? O que as culturas orientais pensavam sobre o sonho? O que é um sonho espiritual? Existem sonhos mentirosos? O que a Bíblia diz sobre os sonhos no Velho e Novo Testamentos? Há advertências bíblicas quanto ao mau uso dos sonhos? Quais são os sonhos espirituais que precisam de intérpretes e sonhos que não precisam? Existe um manual para a interpretação dos sonhos segundo a perspectiva bíblica? Quais são as funções dos sonhos na Bíblia? Perguntas estas que nós responderemos ao decorrer do estudo. Então, nós verificamos que sonho na Bíblia possui pelo menos 84 vezes. E quando nós falamos 84 vezes, é de sonho, o termo sonho e suas palavras derivadas, né? Sonhos, sonhei e outras palavras que decorrem aí desta palavra sonho. Então, primeiramente, nós vamos definir, né, o que é o sonho. Então, é uma definição básica
sobre o que é sonho. Lembrando que a ciência tem lutado, batalhado para descobrir a origem do sonho, tentar dar uma explicação sobre o que é o sonho. Então, até hoje não se conseguiu definir de forma absoluta, de forma final, o que é o sonho. A psicologia, também a psiquiatria, tem trabalhado, se debruçado em cima dessas questões, tanto é que o Sigmund Freud, né, ele em 1900 já lançou o livro chamado A Interpretação dos Sonhos, ainda que não seja totalmente consenso a aceitação daquilo que ele falou, mas já em 1900 já se pesquisava sobre essa questão dos sonhos. Então, a definição básica de sonho é: um sonho é uma série de pensamentos, imagem ou emoções que ocorrem durante o sonho. Qualquer semelhança com a realidade que ocorre durante o sono. Uma sequência de imagens mais ou menos coerente que ocorre durante o sono. Então, aqui nós temos definições básicas sobre o que é o sonho. Temos aí a descrição psicológica, né? Sonhos parece ser o reaparecimento de pensamentos que de alguma maneira se formaram em nossas mentes. Eles são partes de nossas concepções e impressões anteriores, reavivadas e ajuntadas ao acaso. Então, tem toda uma questão relacionada ao consciente, ao subconsciente, que a psicologia vai tentar dar uma explicação sobre o que é o sonho. Certo é que todos nós sonhamos. Qual a importância dos sonhos para o corpo? Então, se nós cremos que tudo que Deus criou tem um sentido, tem uma finalidade, então o sonho, logicamente, tem também a sua finalidade. Então nós vamos ver que, biologicamente falando, o sonho ele tem uma finalidade. E qual é a finalidade? A função mais importante do sonho é a de ser guardião do sono. Embora uma pessoa esteja no estado de sono, estímulos estão presentes e se registrando no sistema nervoso humano. Então, basicamente, o que nós podemos traduzir do que está aí na tela? Que o sonho ele é um mecanismo de regular, de equilibrar o momento em que nós estamos dormindo. Então, mesmo dormindo, o nosso sistema nervoso ele faz algumas conexões. Então, o sonho é um mecanismo que o nosso corpo tem para que, mesmo o nosso cérebro estando funcionando, o sonho ele acaba sendo uma válvula de escape para que nós, mesmo tendo esses estímulos nervosos, nós não acordamos. Então, esses estímulos são feitos no nosso cérebro e nós não acordamos, continuamos dormindo. Então, ele tem essa função de impedir que no momento em que há esse estímulo ao nosso sistema nervoso, nós possamos acordar. Então, o sonho, ele vem regular, ele vem equilibrar todas essas funções do nosso sistema nervoso. Então, biologicamente falando, de forma muito resumida e simples, é o que a ciência tem descoberto através dos estudos da psicologia, da psicanálise também. Então, esses estímulos que a mente inconsciente relaciona, gerando sonho,
permite que a pessoa continue na condição de sono e não desperte para a consciência. Porque se não fosse o sonho, logicamente nós praticamente não conseguiríamos dormir. Nós não desligaríamos, porque os estímulos nervosos sempre estariam ativos. E nós vamos ver que o sonho, ele não é algo recente, né? O sonho, desde que o homem é homem, o homem sonha. Então, qual que era a ideia, o conceito que se tinha do sonho no Antigo Oriente? Os povos, né, e os judeus fazem parte desses povos, eles tinham o sonho na mais alta consideração. Então, eles buscavam, né, anotar esses sonhos e eles acreditavam também na interpretação desses sonhos. Intérpretes de sonho eram tidos na mais alta consideração. Nós vamos ver isso lá com José no Egito e com Daniel na Babilônia. Então, os povos antigos tinham em alta estima a questão dos sonhos e a sua interpretação. Então, os deuses, né, tomava a iniciativa e avisava de antemão a pessoa sobre algo inesperado. Então isso era uma crença deles, né? Nós sabemos que nenhuma divindade, a não ser o nosso Deus, tem o poder de dar o sonho e interpretar, mas eles criam que as divindades avisavam as pessoas de antemão, que essas divindades davam sonhos e também davam as suas interpretações. Então é muito fácil nós descobrirmos isso lendo, né, o Gênesis, quando José teve o sonho, Faraó busca a interpretação, e também Daniel lá na Babilônia, quando também os reis buscaram a interpretação através de Daniel. Então, no Antigo Oriente, as pessoas tinham em alta estima a questão dos sonhos. Muitos dos povos vizinhos de Israel tinham pessoas religiosas treinadas na interpretação de sonhos. Então, havia nessas regiões circunvizinhas ali a Israel, nas nações de Canaã, povos idólatras, e que eles tinham pessoas treinadas na interpretação de sonhos. Então, essas pessoas eram consultadas acerca da interpretação de sonhos. Vemos isso no caso de Daniel. As pessoas, quando Nabucodonosor teve o sonho, ele buscou nos intérpretes desses sonhos a interpretação do sonho que ele havia sonhado. Então, observe bem que quando nós falamos que havia pessoas treinadas, nós não estamos validando esse treinamento, só estamos dizendo que era costume haver pessoas específicas treinadas na interpretação de sonhos. E agora nós passamos, visto que nós vimos a definição de sonho, qual que é basicamente a ideia que psicólogos e psicanalistas têm do sonho, o que a ciência fala sobre sonhos, o que os povos antigos pensavam sobre o sonho, nós vamos analisar o que a Bíblia fala sobre os sonhos e sua interpretação. Então, primeiramente, o significado da palavra sonho no original, né? Então, pegando a palavra sonho no original hebraico e grego, nós vamos perceber que não há muita... não podemos tirar da definição propriamente dita do termo sonho muitos ensinos. Então, basicamente, tanto no hebraico como no grego, a definição é sonho, né? Pode ser comum, e também um sonho com significado profético. É isso que os termos bíblicos vão dizer.
Então nós vamos agora ver que há o que? O sonho comum, o sonho biológico e o sonho espiritual, que aqui o dicionário, né, vai dar com significado profético. E nós vamos definir este sonho com significado profético com simplesmente uma forma simples de chamá-lo do que? Sonho espiritual. Então, o sonho profético para nós é o sonho espiritual, para diferenciar ele do sonho comum. Quais são os tipos de sonho, né? Acabamos de falar. O sonho comum ou natural, que é o sonho biológico para regular o teu organismo, as funções cerebrais, os estímulos cerebrais. Então, o nosso corpo sonha naturalmente. Mas nós temos também o sonho espiritual que procede de Deus. E este sonho espiritual, nós, para entendermos, vamos subdividi-lo em 3 categorias. O sonho mensagem, os sonhos com símbolos simples e os sonhos com símbolos complexos. Sonho mensagem é aquele que ele é auto-interpretativo, né? Que Deus manda no sonho a própria mensagem. Já vamos ver na sequência. O sonho com símbolos simples é aquele que no sonho não existe uma complexidade nas imagens que você vê nesse sonho. Então, as próprias imagens são tão simples que ele acaba sendo auto-interpretativo. E os sonhos com símbolos complexos. Esse aí sim demanda uma interpretação. Então nós vamos ver que nesses 3 tipos de sonhos, né, o sonho mensagem, o sonho de símbolos simples e o sonho de símbolos complexos, o que são eles? Então já antecipei ali, vamos só dar um exemplo. José, em Mateus 1 e Mateus 2, ele tem ali um sonho em que primeiramente Deus revela para José que Maria, a sua esposa, ela teve ali a sua gravidez provocada pela ação divina. Ela foi concebida pelo Espírito Santo, porque José intentou, desejou, imaginou, pensou em deixar Maria. Mas em sonho, o anjo vai lá e diz para José. A mensagem ele já transmite, por isso o sonho, mensagem. Já transmite para José a ideia, fala, José, não deixe Maria. Então a mensagem já estava implícita ali no sonho. E aí quando Jesus nasce e Herodes intenta matar todos os nascidos, o anjo também aparece em sonho a José, em Mateus o capítulo 2, e diz, vai para o Egito. José obedece a mensagem, vai para o Egito, e lá no Egito, novamente, o anjo aparece em sonho, dizendo para ele, trazendo para ele a mensagem, volta, porque Herodes já morreu. E aí nós temos o sonho de símbolos simples, que nós vamos ter como exemplo Gênesis capítulo 37, quando José sonha e ele diz para seus irmãos, olha, eu sonhei com 11 feixes e esses 11 feixes se dobravam, se ajoelhavam, se inclinavam diante do meu feixe. Lembrando que José tinha ali 11 irmãos. Então, a interpretação já nesse próprio símbolo. 11 feixes, simbolizando os 11 irmãos de José, e José seria o 12º feixe. José conta também o outro sonho que ele teve, em que a lua, o sol e 11 estrelas se dobravam diante dele. Aí Jacó faz a interpretação. Jacó faz a interpretação de que a lua era a sua esposa
e que o Sol seria ele e as 11 estrelas seriam os irmãos. Então há uma interpretação natural, uma interpretação óbvia no próprio sonho. Não precisou haver uma revelação de Deus, uma interpretação de Deus no próprio sonho, porque já está embutido, implícito no próprio sonho a revelação e a interpretação. E agora nós temos o terceiro, que é os símbolos complexos. Esses sim precisam da interpretação. Nós vamos, ao longo do estudo, sempre estar pontuando o que a Bíblia diz. O mesmo Deus que dá a interpretação, que dá o sonho, é o mesmo Deus que dá a interpretação. Toda vez que nós vamos ver na Bíblia Deus dando um sonho com símbolos complexos, este mesmo Deus dá a revelação desses símbolos complexos. Por que isso? Porque a mensagem, ela precisa ser bem compreendida. Ora, se a mensagem precisa ser bem compreendida, Deus vai dar um sonho para a pessoa em que ela entenda. Mas muitas vezes as pessoas dizem o seguinte: eu sonhei e não entendi nada do sonho. Então, precisa analisar, primeiramente, se esse sonho não é um sonho natural. Em segundo ponto, se você tiver aí a plena convicção que este sonho é um sonho dado por Deus, você precisa buscar em Deus a interpretação deste sonho. Nós vamos, ao longo do estudo, reforçar esta ideia. Então, Daniel, ele sonha com Daniel interpreta, né? Primeiramente, ali o sonho de Nabucodonosor, que sonha com uma árvore, e depois há a interpretação, ou melhor, o sonho também, o segundo sonho de Nabucodonosor, que sonha com a estátua. Todos eles símbolos complexos que não dava para você traduzir ou para você interpretar, porque eram imagens e símbolos complexos. Precisou haver uma interpretação deste sonho. Então nós vamos ver que o sonho comum ou natural, aquele biológico que todos nós sonhamos e que faz parte do nosso organismo, foi Deus que deu esse mecanismo natural para o nosso organismo, a própria Bíblia, ela vai dar uma ideia para nós. Há um verso em Eclesiastes 5, o verso de número 3, né? Que Deus fala para nós através do pregador, dizendo, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, do muito falar palavras nécias. Então eu coloquei aqui em várias traduções para você perceber bem como que está esta ideia aí. A Nova Tradução na Linguagem de hoje vai dizer, quanto mais você se preocupar durante o dia, né, mais pesadelo terá. Então, os sonhos naturais, na maioria esmagadora dos casos, ele procede do quê? Do dia a dia, das suas ocupações, do dia a dia, das suas tribulações, do seu viver diário. Você à noite acaba sonhando, ou um sonho normal, um pesadelo, que a sua mente vai fazer associações com aquilo que ficou gravado na sua mente. Então, este é o sonho natural, o sonho comum que todos nós sonhamos. Agora, o sonho espiritual procede de Deus e ele é um sonho específico. Nós vamos ver que alguns personagens na Bíblia, Deus falou com eles através de sonho. Nós temos o caso de Abimeleque, nós temos o caso de Jacó, nós temos
o caso aqui de Labão, nós temos o caso aqui de novo de Jacó, nós temos o caso de José, está aí na tela, depois pode conferir aí na Bíblia. Nós temos aqui o sonho de Faraó, o sonho de Nabucodonosor, aqui de novo o sonho aqui, né, de Beltsazar, no tempo de Beltsazar, na verdade Daniel, que teve um sonho, né? Então percebam que Daniel, ele teve sonhos e também visões. Então Daniel também teve interpretações. Além dele sonhar e ter visões, Deus deu para ele interpretações. Nós vemos o caso aqui de Gideão, que um dos midianitas teve um sonho. Esse caso aqui é muito interessante, que a pessoa sonha e o outro, quando ele conta o sonho, o outro dá a interpretação. Então, Gideão ouve a pessoa, o midianita, contando o sonho para o seu companheiro, e o seu companheiro, do midianita, traduzindo, interpretando o sonho. Então, pelo sonho e sua interpretação, Gideão ouvindo, ele fala, não, realmente Deus é comigo. E nós devemos entender o que é aqui, que esses dois homens, tanto o que sonhou como o que interpretou, está implícito na ideia do texto, que foi nosso Deus que deu o sonho e também a interpretação. No Novo Testamento é muito interessante nós observarmos aqui, nós vamos ver que sonhou, né? A palavra sonho, a ocorrência da palavra sonho, ela aparece 6 vezes no Novo Testamento, sempre relacionado com a pessoa de Jesus. Então, já falei aqui, quando José sonhou, né? O anjo trouxe para ele a mensagem para não deixar Maria. Quando ele foi avisado para fugir lá para o Egito, os magos aqui também tiveram o sonho para não retornar a Herodes, o sonho que José teve através do anjo com a mensagem para ele voltar para o Egito. Temos todas essas passagens bíblicas aqui. A mulher de Pilatos que sonha acerca de Jesus, Mateus 27, 19. E nós temos aí uma outra passagem que é uma citação direta do Novo Testamento, quando Joel ele fala acerca do derramamento do Espírito Santo. Nós vamos ver essa passagem um pouquinho mais à frente. Então nós vamos ver que o sonho espiritual é a maneira pela qual Deus concede revelações ao homem, lembrando sempre que estas revelações são subjetivas, não tem nada a ver com revelações que contradizem a palavra de Deus. Se houver um sonho que há contradição em relação àquilo que a Bíblia diz, então este sonho não é de Deus. Então, quando nós falamos aqui sonho espiritual, nós estamos falando de algum aviso de Deus, de alguma forma que ele pode dar para a pessoa. Vamos dar um exemplo clássico aqui de um sonho espiritual. Deus ele pode, através de um sonho, falar com você. Por exemplo, não ir numa determinada viagem que você marcou, porque Deus sabe, pela sua onisciência, que naquela viagem haverá um acidente. Então Deus avisa em sonho para você não ir naquela viagem. Isso nós estamos falando que é um sonho espiritual. Lembrando, irmãos, nós analisamos as passagens do Novo Testamento relacionados à palavra sonho, e não há
no Novo Testamento nenhum verso bíblico dizendo para nós que Deus é aquele que constantemente fala em sonho com o homem. Não há no Novo Testamento nenhum versículo bíblico dizendo, orientando como é o sonho espiritual. Mas nós cremos que Deus ainda fala individualmente, eventualmente com alguém através do sonho. Pois no Novo Testamento também não vemos nenhum verso bíblico dizendo que Deus não fala através dos sonhos. Então, é Deus quem dá e quem interpreta os sonhos. Então, aqui tem alguns versos para nós provarmos, verificarmos através da Bíblia que é Deus quem fala e quem interpreta os sonhos. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu por sonhos. Então, sonhos espirituais que Deus dá. No próprio capítulo 28, nós vamos ver aí que Saul, ele ficou muito angustiado e ele falou, olha, Deus não fala mais comigo nem através do profeta e nem mediante sonhos. Gênesis 40, verso 8, vai falar, tivemos um sonho e não há quem possa interpretar. Disse-lhe José, porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então, a quem pertence as interpretações? Ao nosso Deus. Então, não é o homem quem interpreta sonho. Não existe pessoas que tenha sobre ele a capacidade natural de interpretar sonhos. O mesmo Deus que dá o sonho é o mesmo Deus que dá a interpretação. Então, não procure pessoas para interpretar sonhos para você, a não ser que Deus deu o sonho para você e a interpretação para outra pessoa. Por que nós já devemos frisar isso? Porque eu mesmo já fui procurado algumas vezes, a pessoa veio contar para mim um sonho e falar, irmão, qual que é a interpretação desse sonho? Eu não tenho a interpretação. E por que não? Porque Deus não me deu a interpretação daquele seu sonho. Então você precisa, se for um sonho espiritual, pedir a Deus a interpretação. E ela pode vir de duas formas. Deus dando a interpretação para você mesmo, ou Deus dando a interpretação para outra pessoa, como foi o caso aqui do próprio José. 41:25. Então lhe respondeu José, o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Ora, Deus dando o sonho para Faraó. Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há ajuizado e sábio como tu. Quem é que fez José saber a interpretação do sonho? Até o Faraó reconheceu que era Deus que fez José interpretar o sonho. Observamos que os sonhos são dados por Deus e, portanto, intérpretes profissionais não podem decifrar. Então, de novo, não há intérpretes profissionais na igreja. Há pessoas que eventualmente Deus possa dar interpretação de um sonho para ele em relação a uma outra pessoa. Ou o próprio Deus dá o sonho para uma pessoa e para a própria pessoa Deus dá a interpretação. Então vamos lá reforçar essa ideia. Respondeu Daniel na presença do rei e disse,
o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar. Olha aqui os intérpretes profissionais. Não havia e não há, irmãos, intérpretes profissionais de sonho na igreja. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Quem é que dá o sonho? Deus. Quem é que revela o sonho? Deus. Quem interpreta o sonho? Deus. No primeiro ano de Belsassar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a soma das coisas. Então Daniel, como eu disse antes, teve interpretações de sonho e ele também teve o sonho. Então o que é interessante nós analisarmos aqui com Daniel? Daniel e José também, né? Daniel, ele interpretou o sonho de Nabucodonosor. Daniel teve sonho, né, dos 4 animais. E Daniel também teve a revelação, a interpretação desse sonho que Deus deu para ele. Então, sempre é Deus quem dá e é Deus quem interpreta. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca de tudo isto. Ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Esses grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Então, o que acontece aqui nesse texto? Daniel está falando que ele pediu a verdade acerca de tudo isso. E alguém, o texto não fala, mas imaginamos aqui que seja um anjo que dá ali a interpretação das coisas. E fala para Daniel qual era a interpretação. Os 4 animais que Daniel sonhou eram 4, que significavam 4 reis, que se levantarão ou se levantariam sobre a terra. Então nós vamos ver aqui que ele teve o sonho, né? Fez saber e a interpretação das coisas. Daniel, ele tem aqui uma visão. Então, por que eu coloquei aqui a visão do capítulo 8 de Daniel? Percebam que a Bíblia ela vai diferenciar visão de sonho. Então, eu coloquei aqui só para nós sabermos. A ideia é fazer um próximo vídeo ensinando, explicando, analisando à luz da Bíblia o que a Bíblia fala sobre visões. Né? É o próximo vídeo aí que eu tenho intenção de fazer para nós separarmos o que a Bíblia fala sobre os sonhos e o que a Bíblia fala sobre visões. Qual que é a diferença de um para o outro. Então Daniel, ele teve a visão, ele buscou o significado e ele vê aí, ó, e eis que se apresentou diante de mim como a semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Então Gabriel, né, o anjo enviado por Deus para dar a entender a Daniel a visão. Então Deus dá a visão e o sonho, e Deus interpreta a visão e o sonho. Nós vamos ver os outros textos aqui falando acerca do nosso Deus como aquele que dá a visão e que dá a interpretação. É sempre o nosso Deus. Outros versos bíblicos, né, que nós vamos ver aí, o nosso Deus falando, ó. Então disse: ouvi agora as palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. O nosso Deus é que fala conosco.
Jó 33, 14. No finalzinho do slide nós vamos voltar a esse texto aqui, ó. Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Então, Deus fala de várias formas e o homem não atenta. Deus fala em sonho ou em visão de noite. Olha aí, ó. Quando cai o sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama. Então, lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba. Olha Deus falando com o homem aí. Para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. No final do estudo nós vamos voltar a esse texto. José, aqui, né, quando é interpelado pelas pessoas, ele diz, ó, ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. O que José responde? Respondeu José a Faraó, dizendo, a interpretação não está em mim. Deus dará a resposta de paz a Faraó. Então, meus irmãos, preste atenção no que a Bíblia fala. Não adianta procurar irmãos na igreja para interpretar sonhos, porque os irmãos, por mais espiritual que ele seja, por mais dons espirituais que Deus tenha concedido para ele, não há na Bíblia o dom espiritual de interpretar sonhos. Nós vamos ver essa questão um pouquinho mais para frente também. Então, não está em nós o dar a interpretação. Está em Deus. Ele pode sim nos usar na interpretação. Isso vai ficar na sua vontade soberana. Então nós vamos ver que os sonhos está entre as promessas de Deus em Joel 2:28 e que Pedro ele vai utilizar, vai citar a passagem de Joel 2:28 e ele vai dizer que no derramamento do Espírito, lá em Atos 2, cumpre-se a promessa que foi profetizado por Joel, que os jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. É promessa bíblica. E se é promessa bíblica, nós cremos que o nosso Deus pode falar conosco através de sonho em algo específico. Jamais com novas revelações acerca do que já está fechado na palavra do nosso Deus. Ela é a definição final para nós. Sonho e sua interpretação não figura na Bíblia entre os dons espirituais e ministeriais. Não há na Bíblia a figura do dom espiritual de interpretar sonho ou de sonhar. Está aqui listado nos 9 dons espirituais, que vocês podem ver aqui na tela. Vocês não encontram aqui nenhum desses dons relacionados com sonhar e interpretar sonhos, e nem entre os dons ministeriais. Você não encontra aí a figura do sonhador, o dom de sonhar ou o dom de interpretar. E nós vamos ver que há na Bíblia algumas advertências contra o mau uso dos sonhos. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecesse, sirvamo-nos, não ouvirás a palavra deste profeta ou sonhador. Então, tem muita gente que às vezes sonha algo, na maioria das vezes, natural, por conta do que ele
passou o seu dia a dia, então ele acaba tendo um sonho natural. E às vezes esse sonho natural parece que tem algo de sobrenatural, que tem algo de espiritual, e ele às vezes acaba contando e desvirtuando as pessoas em relação à própria palavra de Deus. Então tomem muito cuidado com essa questão dos sonhos. Nós devemos ter muita responsabilidade com aquilo que nós falamos que foi Deus que nos deu. Andarei após o Senhor vosso Deus, e a ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então nós devemos ouvir a voz de Deus, sim, mas com responsabilidade. Caso houvesse na lei, foi estipulado, que se um profeta ou sonhador ele pregasse, ele ensinasse alguma coisa que fosse contrário à palavra de Deus, ele deveria ser morto. Nós devemos falar apenas o que Deus nos fala. Tem também os sonhos mentirosos, Então vamos aqui analisar o que Jeremias ele diz para nós. Não dê atenção aos profetas, nem a qualquer um que diga que pode adivinhar o futuro, seja por sonhos, por invocação dos espíritos do morto ou por feitiçaria. Todos eles dizem que vocês não devem se entregar ao rei da Babilônia. Todos eles os estão enganando. Então os profetas desse período, eles diziam que tinha sonhos espirituais, estavam proclamando mentiras em nome do Senhor, dizendo: sonhei, dizendo: olha, eu tive um sonho em que nós não seremos levados cativo para a Babilônia. Tudo isso que o profeta Jeremias está falando não é verdade. Esses sonhadores, adivinhos e profetas mentirosos faziam nesse período. Não era sonho de Deus, porém eles proclamavam como sendo sonho de Deus. Devemos tomar muito cuidado com essa questão. O profeta Zacarias também adverte o povo contra os sonhadores enganadores. Olha aí, eles contam sonhos enganadores. Às vezes, você não tem a intenção de ser um enganador, mas às vezes você tem um sonho e para você este sonho é tido como um sonho de Deus e você conta para outras pessoas. Talvez este sonho envolva outras pessoas, só que este sonho não é um sonho de Deus, é fruto da sua imaginação, dos seus sentimentos, dos seus labores diários. Então, tenha muita responsabilidade naquilo que você vai dizer que é Deus que te revelou. Não esteja enquadrado entre estes que a Bíblia chama de profetas enganadores e pessoas enganadoras, tá? Pode haver sonhos que não são provenientes de Deus, mesmo sendo sonhado por um profeta. Então preste atenção que aqui Jeremias, ele tinha, no período antes de que o povo ali fosse levado cativo para a Babilônia, tinha muitos profetas tidos, aspas, como espirituais, que viviam contando sonhos, mas na verdade eram sonhos mentirosos. Então, não é porque a pessoa nos dias atuais é um homem espiritual, é um profeta, que necessariamente você tenha que acreditar cegamente naquilo que ele está falando. O filtro sempre é a palavra de Deus. Analise o sonho
à luz da palavra de Deus. É ela que nos orienta. É a revelação final, é a palavra que nos guia, é a palavra que nos orienta. Jeremias diz, né? O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho. O que está querendo dizer o texto aqui? Aquele que teve um sonho natural, ele pode até contar, mas contar como um sonho natural, não um sonho espiritual. Então, você quiser contar o sonho para alguém, não tem problema, né? Isso é normal. Olha, eu tive um sonho assim, 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 mas nunca tenha em você o pensamento de que, ao contar este sonho, a pessoa tem a obrigação de traduzir, de interpretar para você. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem deve anunciá-lo fielmente, que vale a palha comparada com o trigo. Então, o que Deus está falando aqui? Se o profeta sonhar um sonho natural, ele deve contar como um simples sonho. Porém, se este profeta ouviu a mensagem, a palavra do nosso Deus, ele deveria transmitir a palavra do nosso Deus. O sonho do profeta, o sonho simples, é palha, mas a palavra de Deus é trigo, é algo muito mais refinado. Sonhos espirituais que precisam de intérpretes e sonhos que não precisam. Lembra lá do início que nós falamos? Dos sonhos mensagens, dos sonhos com símbolos simples e dos sonhos com símbolos complexos. Então nós vamos ver aqui que a Bíblia diz para nós que José sonhou e logo seus irmãos souberam o seu significado. Um sonho simples, dado por Deus, espiritual, mas no próprio simbolismo já dava para ter o entendimento. Não precisou da interpretação. O sonho dos chefes dos copeiros e dos padeiros, a propósito daquilo que lhes aconteceria 3 dias depois e que foram interpretados por José. Esses aqui são os sonhos simples, com símbolos que não são tão complexos assim. Os sonhos mensagens, esses não precisam de interpretação. Agora, esses aqui da coluna da direita, sim. Os sonhos que teve Faraó sobre os 7 anos de abundância e dos 7 anos de fome. Lembra lá das 7 espigas bonitas, das 7 espigas feias, né? Também das 7 vacas magras, das 7 vacas gordas, 7 vacas feias, 7 vacas bonitas, que houve ali a necessidade de uma interpretação, porque o símbolo era complexo. Já falamos aqui o sonho que teve Nabucodonosor e o outro segundo sonho que também teve Nabucodonosor, que Daniel foi o instrumento, o vaso que Deus usou para a interpretação. Um ponto importante aqui, manual dos sonhos. Na Bíblia não existe, e ela proíbe para nós esta questão de manual dos sonhos. Você entra aí na internet, fica à vontade, digita aí no Google Manual dos Sonhos. Você vai ter uma infinidade de interpretações, né? Humanas, puramente enganosas à luz da palavra de Deus. Então eu só peguei 2 exemplos aqui para nós vermos. Esses 2 exemplos estão aí na internet, pode dar uma pesquisadinha aí básica. Então vamos lá. Suponha que, né, a pessoa sonhe com água. O que diz o manualzinho dos sonhos? Sonhar com água limpa simboliza o surgimento de uma alma renovada, nobre, predestinada a grandes momentos de felicidade. Isso é o manualzinho dos sonhos aí da internet. Sonhar com cadeado. Se ele for aberto,
O manual diz: você superará as dificuldades que vão surgir. Se ele for fechado, cuidado com gravidez indesejada. Nós fazemos a seguinte pergunta: de onde que se tirou que água necessariamente simboliza isso? De onde que se tirou que um cadeado aberto significa que alguém vai superar as dificuldades e que um cadeado fechado tem a ver com a gravidez indesejada? Vocês percebam que o manualzinho dos sonhos ele parte de uma lógica, né? Ninguém diz a fonte de onde que se tirou essas ideias, essas correlações que se faz com água e com cadeado. Então, os crentes não podem acreditar nesse tipo de coisa, né? Porque os sonhos que Deus nos dá, Ele mesmo nos manda a interpretação. Então, não existe para o crente manual dos sonhos, porque nós temos um Deus que revela e um Deus que interpreta. Funções dos sonhos na Bíblia. O que é interessante, né? Nós vamos ver que o sonho ele tem uma função. Deus nunca vai dar um sonho para a pessoa que não tenha uma função. Então, olhando para os personagens bíblicos que tiveram sonhos, nós vamos retirar dali alguns ensinos. Então, quando Deus deu o sonho para os personagens bíblicos, qual era a finalidade? Qual era a função? Então, nós vamos aí, proteger seus servos e dar determinadas instruções, tem as referências, para se revelar ao povo de maneira especial, naquele período do Velho Testamento, prover orientação em circunstâncias específicas, prevenir sobre eventos pessoais e futuros, para predizer a história das nações e para predizer os 4 grandes impérios mundiais sucessivos que seriam substituídos pelo reino eterno de Deus. Esses sonhos foram dados para os personagens bíblicos com uma finalidade. O cânon da Bíblia foi fechado, ou seja, nós não temos mais nenhuma revelação a ser acrescentado àquilo que a Bíblia fala. Porém, nós cremos que o nosso Deus pode se revelar, ou melhor, revelar para nós alguma situação, como no caso daquele exemplo que eu dei, de uma possibilidade de uma viagem em que Deus pode nos avisar através dos sonhos, como poderia usar um profeta, como poderia usar alguém na igreja. Deus pode sim falar conosco através dos sonhos. Os sonhos, a palavra e o Espírito Santo. Já estamos chegando aí no finalzinho. Então, Deus nos deu sua revelação escrita, a Bíblia Sagrada, e o seu Espírito para nos instruir e guiar em toda a verdade. Ainda que entendemos que Deus possa ainda falar por sonhos, a palavra e o Espírito Santo são nossos guias infalíveis. Então, irmãos, sonhos são algo, um instrumento, uma ferramenta que Deus pode utilizar para nos avisar acerca de alguma coisa. Deus pode falar conosco, sim, através do sonho, mas nunca o sonho vai substituir o que a Bíblia fala e, consequentemente, a instrução e a orientação do Espírito Santo. Esses aí são indiscutíveis enquanto revelação e instrução em toda a verdade. Jamais alguém chegar e falar que teve um sonho e for contrário à palavra, nós devemos aceitar. Vamos dar um exemplo muito básico, rápido. Alguém chega na igreja e diz que sonhou
que Jesus disse para ele em sonho que não vai mais voltar para arrebatar a igreja. Ora, irmãos, este sonho não pode ser um sonho de Deus, porque está contrariando a revelação bíblica, que é a nossa única regra de fé e prática. O sonho é uma experiência subjetiva e individual, que vale para você e não necessariamente tem validade para o coletivo. Hebreus 1:1, nós falamos lá no início, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós nos falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, primeiramente, em primeiro plano, é a palavra que fala conosco. No segundo plano, a possibilidade em questões específicas de Deus falar conosco em sonhos. Então vamos para as conclusões. O nosso Deus, no Novo Testamento, nós vamos ver aí, não há nenhuma passagem bíblica que fala como, né, um manualzinho que Deus falaria conosco em sonhos. Entenda o que está sendo dito, né? Você não tem um manualzinho onde Deus está falando versos bíblicos, né? E continuarei falando com vocês em sonhos, a não ser a passagem de Atos capítulo 2, onde Pedro está explicando a passagem lá de Joel, que Deus fala que os jovens teriam visões e os nossos velhos sonhariam sonhos. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, nós não vamos encontrar orientações bíblicas sobre o sonho, mas também não encontraremos nenhuma passagem bíblica dizendo que não há possibilidade de Deus falar conosco através dos sonhos. Então, primeiramente, ele tem a função reguladora no nosso organismo. A Bíblia nos descreve dois tipos básicos de sonhos, que são os naturais e os espirituais, e é uma das maneiras utilizadas por Deus para se comunicar com o homem. Utilizou muito no Velho Testamento, utilizou em algumas passagens do Novo Testamento, 6 passagens em Mateus, para falar ali acerca, né, do nascimento de Cristo e do retorno de Cristo, do menino Jesus, para Nazaré, para Belém. E nós vamos ver que há sonhos mentirosos e a Bíblia nos traz advertências contra eles. Falamos sobre isso. Há sonhos que precisam de intérpretes e outros sonhos que não. Não há um manual bíblico para interpretação de sonhos. Para o mundo, os homens naturais que não conhecem a Deus, tem um manualzinho deles lá. Eles acreditam em sonhos e tem pessoas que são guiadas por esse tipo de manual. Nós não. Nós somos guiados pela palavra, pelo Espírito Santo, e Deus, na sua bondade e misericórdia, na sua soberania, se quiser dar alguma revelação para nós através dos sonhos, fica a critério e da vontade do soberano Deus. Há diversas funções do sono na Bíblia, né? Do sono e também do sonho. Nós vimos aí. O sonho e a interpretação não consta, né? Desculpe o erro aqui, entre os dons espirituais e ministeriais no Novo Testamento. Nós vimos lá, ele não figura entre os 9 dons espirituais e nem entre os dons ministeriais. Ninguém tem o dom de interpretar sonhos e ninguém tem o dom de sonhador. Não há essa figura bíblica no Novo Testamento. Apesar de não termos o sonho e a interpretação deles entre os dons ministeriais e espirituais, é perfeitamente possível
Deus se revelar em sonhos e dar a sua interpretação nos dias atuais. Já falamos isso, cremos, né? A experiência pentecostal com sonhos e interpretações tem ocorrido entre os cristãos sinceros. Porém, essas experiências não devem moldar a interpretação bíblica e sim ser moldadas por ela. Então, nós temos conhecimento de pessoas que tiveram sonhos e, dentre esses sonhos, a própria interpretação, irmãos com experiências espirituais que sonhou e isso ocorreu e a pessoa subjetivamente entende que foi Deus avisando ele através do sonho, dando a interpretação no sonho. Então, irmãos, biblicamente falando, as experiências de cristãos sinceros nos mostram a possibilidade de Deus falar através de sonho e interpretar esses sonhos nos dias atuais. A pessoa que sonha o tipo de sonho com símbolos complexos deve orar para que Deus dê a si mesmo a interpretação ou a outrem. Ou seja, você sonhou um sonho com símbolo complexo, não adianta você falar para o irmão que você conhece para ele interpretar. Você tem que pedir a Deus a interpretação do sonho. E essa interpretação Deus dará para você ou dará para alguém. E é interessante que vocês vão ver que a interpretação do sonho, ela ocorrerá porque o mesmo Deus que deu o sonho é o mesmo Deus que interpreta. E a palavra de Deus, ela não cai por terra. Deus não é homem para que minta, ou filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não se cumpriria, ou falaria ele e não ocorreria, diz o profeta Jeremias. Reafirmamos que não há um manual bíblico para interpretação, pois o mesmo Deus que dá o sonho é o mesmo Deus que interpreta. Os sonhos dados por Deus têm propósitos, como bem disse Jó. Irmãos, Deus não dará um sonho a ninguém que não tenha propósito. Isso é irracional. Deus dará o sonho com propósito, Deus dará o sonho com entendimento para que você saiba o que Deus está querendo dizer. Deus não dará um sonho a você que haja uma confusão e que você não entenda o que Deus quer dizer. Há casos de pessoas que ele sonha e diz: eu não entendi o sonho, não entendi nada daquele sonho. Ora, se é um sonho que Deus deu para você, você deve buscar a interpretação. E se Deus não der a interpretação daquele sonho, é sinal de que não foi um sonho que Deus te deu, que este sonho foi natural, foi do teu organismo. Então finalizamos aí com Jó, né? Pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama. Então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba, para guardar a sua alma da cova. Lembra lá do exemplo que eu dei da possibilidade de você ir para uma viagem, e lá naquela viagem Deus, na sua onisciência e na sua presciência, sabe que vai acontecer um acidente. Então tá aqui, ó, Deus pode fazer isso, né? Guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada, pela morte aqui. Então, nós cremos neste Deus que fala e que se revela para nós. Então, mais um estudo nós terminamos. Espero que houve aí um entendimento
temos que correr um pouquinho, porque senão o vídeo fica muito extenso. Mas deixa aí o teu comentário. Pode ser pessoas que já tiveram sonhos espirituais, que Deus falou com ele entende que foi uma experiência espiritual, o sonho se cumpriu. Então você pode relatar aí no vídeo. Então compartilhe, se inscreva no canal para que nós possamos espalhar a palavra do nosso Deus. Deus abençoe a tua vida e que nós possamos, nos encontrar aí no próximo estudo da palavra de Deus.